você está acompanhando o meu experimento com arroz no potinho, que é sensível a palavras boazinhas ou malvadas. E eu mencionei que isso foi uma teoria do Masaru Emoto. Vamos falar um pouquinho sobre esse Masaru Emoto. Masaru Emoto nasceu em Yokohama em 22 de julho de 1943. Acabou depois falecendo em outubro de 2014. E o Emoto, ele não era cientista, ele era fotógrafo. E ele apareceu com uma ideia maluca. E essa ideia maluca diz que, através das fotos que ele coletou de exemplos de água, mostrou que a água era sensível a pensamentos positivos e negativos. Simplesmente a intenção de colocar uma etiquetinha num pote de água podia mudar o seu arranjo cristalino. E ele mostrou as seguintes fotos, como essa daqui. Essa é uma foto da água com a música, ao som da música Imagine, de John Lennon. E já esse daqui é uma foto de como ela fica ouvindo uma sinfonia de Beethoven. E essa daqui é quando ela escuta heavy metal. Fica meio esquisito, né? O que tem de verdade nisso? Nada. Independente do que você vai dizer ou do que você vai relinchar aqui nos comentários dizendo, não, eu tenho certeza porque você precisa estudar isso aí. Não, nada explica aquilo, porque aquilo não é real. Os belíssimos flocos que você viu são flocos de neve. E aquela coisa disforme é nada. Ele mostrou uma foto que você nem sabe do que é aquilo, mas ele diz que é água. E não parece ser água. Afinal de contas, o que é aqueles flocos de neve? E por que eles são tão bonitinhos assim? Isso será então prova de alguma providência divina, de mostrar como as coisas são lindas e maravilhosas? Não. O nome daquilo é estruturas. A água, ela tem um formato triangular com o oxigênio no topo e o hidrogênio formando um ângulo de cerca de 109,26 graus, mais ou menos. De acordo com o que fica esse amontoado, nós temos que a água ela fica com o centro de cargas positivas longe do centro de cargas negativas, não é? E é por isso que nós temos água líquida. Se nós tivermos a água como uma molécula linear, como o dióxido de carbono, ela ficaria se repelindo, as moléculas ficariam mais afastadas e ela seria gasosa, como é o caso do dióxido de carbono, ou também chamado de gás carbônico. E ele tem esse nome porque é um gás. Já a água é líquida não por algum capricho da natureza, simplesmente porque ela tem um ângulo, e o fato dela possuir o ângulo e isso produzir que a água é líquida e por causa disso ter vida, não tem nada uma coisa a ver com outra. Simplesmente, tipo, a água pode ser líquida, daí ela com um solvente universal e acabou virando um grande caldo que deu a sopa primordial. Tudo bem, você não precisa acreditar nisso. Você pode continuar acreditando na sua cobra falante. Tipo, eu não me importo. Os fatos são os fatos. O seu Deus, tipo, ele escolheu a água porque o seu pastor disse que ele escolheu a água. Aí, você acredita no que você quiser. Eu, sinceramente, não me importo. O que eu me importo é com fatos. E os fatos apontam para isso aí. Então, o que nós temos? Nós temos então que, por causa dessa angulação, nós temos, não por acaso, um aglomeramento de moléculas de água, onde o hidrogênio fica mais perto de outros átomos de hidrogênio, formando ligações de hidrogênio. Você aprendeu isso no ensino médio, se é que você estava prestando atenção na bosta da aula. Não estava. Mas vamos continuar. Isso faz com que isso que nós conhecemos como a fórmula da água, o H2O, é a fórmula mínima dela.
Não existe a fórmula da água propriamente dita, mas podemos trabalhar com essa fórmula mínima que funciona perfeitamente bem. E por causa desses ângulos que formam, na hora que ela se congela, a 0 graus Celsius, marcou 0 graus Celsius para o ponto de fusão da água, ela forma esses cristais, essas angulações aí. Por isso que nós temos os flocos de neve com esses bonitos cristais. Isso significa tanto a providência divina quanto o sal ser cúbico ou o dicromato de potássio ser sextavado, enfim, porque é por causa da sua molécula. Não há nenhuma intenção divina em trazer uma bela perfeição. Porque o vidro aqui, como esse aqui atrás de mim, ele é um sólido amorfo. E vamos parar com essa frescura aqui. O vidro é um líquido. Não, não é. O vidro é um sólido amorfo à temperatura ambiente. Ponto, aceite o fato. Esqueça aquelas bobagens de porque as igrejas medievais, eu já falei sobre isso em mitos científicos. Vou colocar o link aqui na descrição. E voltando à água, a água não vai fazer nada por causa que você está falando bem com ela ou está tratando ela mal, porque ela é um ser inanimado e não, a sua cabeça não emite raios. Pelo simples motivo que você não é o Ciclope, você não vai emitir nenhum feixe de energia pelos olhos. Os X-Men são mito, aquilo é uma história, com a diferença que o Stan Lee sabia que aquilo era uma história em quadrinho e que aquilo não era verdade. Uma pena que as religiões não tenham a mesma coragem de admitir isso. O seu cérebro não vai emitir raiozinhos para modificar moléculas da água, porque você não vai ficar olhando para um copo d'água, para um becker qualquer e ficar e ele explodir. Scanners, aquele filme do Roger Corman, é apenas um filme, aquilo não é real. E aquelas fotos do Masaru Emoto são uma bela manipulação fotográfica. Ele sequer diz onde é que é aquilo. Ele nunca admitiu que era cientista. E tem de livro. Porque há um monte de gente crédula que acredita em qualquer coisa. A pessoa sente necessidade de acreditar. Eu já falei isso em outro vídeo que eu vou linkar aqui também. A pessoa sente necessidade de acreditar. E acredita. Eu sei que é difícil, a pessoa sente essa necessidade porque algo tem que fazer sentido na sua vida. Eu entendo isso, às vezes é difícil lidar com a realidade, mas a realidade não vai deixar de ser real, mas não vai deixar de ser o que é por causa disso. Mas André, você está com um pensamento negativo, com um arrozinho, coitadinho, não vai dar certo por causa disso. Bom, se eu manipulo tanto assim um arroz, então eu estou manipulando você. Me dê o seu dinheiro, me dê o seu dinheiro. Me deu o seu dinheiro. Por causa disso você vai me dar o seu dinheiro? Algumas igrejas conseguem. Eu prefiro o caminho da honestidade. Esse é André do seu ceticismo.net e ainda vamos continuar de olho nesse experimento do arroz. Obrigado por terem assistido e não esqueçam de clicar aqui para assinar o canal, marcar lá o sininho e Guaxinim, olha só, eu coloquei lá a seta do jeito que você tinha me pedido.